Paz para todos. Eu gostaria nesses minutinhos falar sobre a vinda de Cristo, em especial, voltado para o arrebatamento. Nós estamos vivendo realmente o prenúncio deste maior acontecimento para a igreja do Senhor Jesus. E eu gosto muito do texto lá de Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34, que Jesus fala da figueira, figueira, na Bíblia, ou podemos dizer em toda a Bíblia, ela é um tipo da nação de Israel. Então, Jesus fala no texto: olhai para a figueira e vedes os seus ramos quando ele floresce. Então ele diz: eis que estaria às portas. E ele diz: essa geração não vai passar enquanto tudo isso não aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hei de passar. A respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, a não ser o Pai. Então Cristo está falando justamente dos sinais, ele está falando para Israel. Eu gosto sempre de frisar que Jesus, em todo momento, ele pregou para os judeus, ele pregou para Israel, ele não pregou para a igreja até então não existia, a igreja veio existir depois que Cristo ascendeu ao céu, que o Espírito Santo veio, então a igreja veio nascer. Mas até então, Jesus pregava para Israel, ele pregava para judeus. E o capítulo 24 de Mateus, assim como também Marcos 13 e também Lucas 21, que fala dos sinais, dos acontecimentos do fim dos tempos, que Jesus realmente estaria voltando, ele está falando aqui que vai voltar, que esses sinais seriam evidência da sua volta. Então estamos vendo esses sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas é como eu falei, Jesus está falando para Israel. Então Jesus está dizendo: Israel primeiramente tem que ver. Israel tem que ver esses acontecimentos. Então parte para Israel e de Israel chega até nós como igreja. Mas o ponto de partida principal para a igreja ser arrebatada, para a igreja ser tirada da terra, é Israel. O maior sinal para Jesus voltar a arrebatar a igreja é Israel. E Israel é algo que podemos dizer assim, que é algo assustador no nosso dia. Alguém perguntou certa vez para um determinado líder: como você pode provar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia realmente é palavra de Deus? Então ele disse: olhe para Israel. Israel, Deus prometeu que os traria de volta nos últimos dias. Deus os traria e tornaria uma nação independente, um povo independente. Então, o que nós estamos vendo agora, diante dos nossos olhos, é o cumprimento daquilo que Deus falou lá em Jeremias 31, 32, falou em Ezequiel, falou em Isaías, Daniel, nos profetas. Deus falou que traria Israel de volta para a sua terra e os plantaria ali e ninguém mais os arrancaria. Então estamos vendo, você está vendo, nós estamos presenciando o maior acontecimento, ou o maior sinal para a igreja. Sim, mas os demais sinais, eles são primeiramente para Israel, as guerras, os terremotos, a fome, a peste, os falsos cristos, messias e por aí vai, esses acontecimentos primeiramente é para Israel, para depois chegar até nós como igreja. A igreja deve olhar, a igreja deve estar filtrando o que está acontecendo com Israel. Israel, durante 2.554 anos, desde que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, eles se tornaram escravos, se tornaram prisioneiros, sem serem livres. Então eles foram dominados pelos impérios mundiais, pelo Império Babilônico, depois os medos e os persas, pelos gregos e pelo romano. Então Israel viveu sobre esses impérios, esses domínios. Depois veio na Idade Média o domínio otomano, depois a Grã-Bretanha, que foi o último, podemos dizer assim, a dominar a toda a região ali do Oriente Médio. Então nós podemos hoje, com os nossos olhos, ver o maior sinal, o maior milagre de toda a história da Bíblia para a igreja. Então a igreja, ela está diante do maior acontecimento, que é o arrebatamento, e o maior sinal que se cumpre diante dos nossos olhos. Como eu falei, 2.554 anos eles ficaram sob o domínio dos impérios.
sob o domínio de outros povos. Eles não eram livres, eles não eram a nação livre, né? E quando Jesus está falando aqui em Mateus 24, versículo 32, falando da figueira, ele está falando de Israel. Ele estava falando do Israel que iria florescer, do Israel que ia passar a existir como uma nação independente. Então, isso não aconteceu, né? Durante esses 2000 anos, praticamente isso não tinha acontecido. Israel passou a existir como um povo independente, uma nação independente, a partir do dia 14 de maio de 1948. Então eles passaram a ser uma nação independente, um povo independente. E aí Jesus está falando, olhe para a figueira quando ela florescer. Então isso, a partir do dia 14 de maio, podemos dizer que ali floresce a figueira, né? Começa a florescer a figueira. E Jesus continua e diz, olha, quando isso acontecer, eu estarei às portas. Então Israel voltou a existir. Já se completaram 75 anos que ele existe como uma nação independente. Então Jesus falou também sobre essa geração não vai passar sem que tudo isto aconteça. E uma geração na Bíblia, segundo o Salmo 90, versículo 10, é de 70 a 80 anos. Então, Jesus estava falando essa geração, não era a geração dos gentios, dos povos gentios, e nem a geração daquela época a qual ele estava. Ele falou da geração que iria florescer como figueira, que é a que nós estamos vendo hoje. E essa geração é a geração de Israel. Então, essa geração de Israel já completou 75. E a Bíblia diz no Salmo 90, verso 10, que uma geração é de 70 a 80 anos. Então, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então, todos os sinais, que é o que Jesus estava falando, que eles não passariam essa geração sem que todos esses acontecimentos estivessem diante de seus olhos. Nunca na história houve tantos terremotos terríveis, morrendo dezenas, centenas de milhares de pessoas em terremotos, guerras, rumores de guerra, não para os conflitos entre as nações, as batalhas. O próprio Israel é uma prova disso, das guerras, das batalhas que estão aí continuamente acontecendo ao redor de todo o mundo, né? Fome é o que assola também os países, as nações. Estamos vivenciando a peste. Nunca se na história viu tantas doenças terríveis. Em especial nós vivemos aqui a epidemia, né, da Covid, que matou milhares de pessoas, né, milhões de pessoas. Então, e muitas outras doenças terríveis que surgiram e estão surgindo e irão surgir. Então são acontecimentos que Israel está vendo, falsos cristos, falsos profetas acontecendo. Israel está vendo tudo isso. Nessa geração de Israel está vivendo tudo isso, eles estão contemplando tudo isso. Essa geração está vendo todos esses sinais. E Jesus falou, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então, e ele falou que ele estaria às portas. Diante desses acontecimentos, né, estamos vendo coisas terríveis no mundo inteiro, né, na religião, nós estamos vendo conflitos, né, na religião, nas religiões, né, podemos dizer, muitos pregadores pregam muito sobre a apostasia, apostatar da fé, desviar-se da fé, ou mesmo permanecer até dentro da igreja com suas ideologias, querendo atrair pessoas, mas desviando-se da verdadeira fé. Isso tem acontecido muito no meio das igrejas, as igrejas esfriando, né? Vemos as pessoas esfriando na fé, as pessoas valorizando mais o mundo, a inversão de valores, né, que está acontecendo no meio das igrejas, e a sociedade hoje, que é uma sociedade totalmente corrupta, seguindo um sistema esquerdista da esquerda, aonde se prega, né, a imoralidade, a corrupção, que aceita coisas terríveis como abortar criança, matar criança, a liberação de drogas, e aceitar, né, esse sistema homossexualismo, isso como uma coisa normal, como uma coisa comum, como se Deus aprovasse. Então estamos vendo coisas terríveis, né? Na política, a corrupção. Hoje a gente vê, né, a justiça realmente
tateando a justiça, cambaleando como bêbado, porque não se vê praticamente justiça, mas a injustiça é que toma conta do mundo. A natureza realmente está gemendo, né? Vemos agora esses vulcões, né, que está acontecendo na Islândia, é algo assustador, né? Coisas que estão acontecendo, furacões, tempestade, né? A temperatura mudando totalmente, o aquecimento, né, no planeta, a temperatura enlouquecendo no planeta todo. Então são coisas muito fortes que Israel está vendo. E a igreja também. Só que, como eu falei, Jesus falou para Israel, Israel estaria vendo, a geração de Israel, essa geração que surgiu no dia 14 de maio de 1948, é essa geração que viria esses acontecimentos, esses sinais. Agora nós filtramos como igreja, mas antes de olharmos para esses sinais, o nosso olhar tem que ser para Israel. E Israel é o ponto de partida da igreja. Israel é o grande relógio de Deus para a igreja ser arrebatada. Então estamos vendo aí todos os acontecimentos com Israel. Israel se fortaleceu. Israel, desde o dia que entrou na terra, que aqueles 800 mil judeus que entraram na terra e foram morar naquele lugar, eles já encontraram batalhas e guerras. Uma guerra foi travada durante um ano, mais de ano. Ali para eles sobreviverem realmente foi difícil, mas eles venceram, porque Deus disse que os traria de volta e ninguém mais os venceria. Durante 2000 e tantos anos, eles eram dominados, eles eram vencidos, eles eram derrotados. Mas Deus disse que nos últimos dias eles não seriam mais vencidos. Então, desde o dia que eles colocaram os pés de volta à sua terra e se tornaram uma nação independente, ninguém mais pôde vencê-los. Ninguém mais pode vencê-los, né? Houve a guerra dos 6 dias no ano 67. Não puderam vencer o Egito com mais 6 nações que se organizaram para ir contra Israel, destruir e aniquilá-los. Mas Israel, em 6 dias, os venceram. A guerra de ano de 73, a guerra de Yom Kippur, também mais uma vez Israel sai vitorioso. E todas as guerras que surgirem, que vierem, Israel vai estar vencendo, porque Deus está com eles. E nós vemos tudo isso. Então Israel é o vale de ossos secos, que o Senhor falou através do profeta Ezequiel. Então, já se cumpriu quase 100% da profecia. Está faltando o Espírito, né? Mas aquele exército, aqueles ossos se juntaram osso com osso, cresceu carne, tendões, nervos, ficou de pé o grande exército, estão aí preparados, né, que é o Israel, como estrutura, né, eles se tornaram uma potência mundial, economicamente, financeiramente, né, se tornaram uma potência bélica, né, ou seja, com armamento, com o melhor exército do mundo, onde tem os melhores homens mais importantes, grandes pensadores e cientistas do mundo estão lá. Então incorporou esse grande exército. Está faltando só o Espírito, que está para vir, mas não pode acontecer isso enquanto a igreja aqui estiver. Então o vale de ossos secos de Ezequiel 37, né, praticamente quase 100% já se cumpriu. Então é esse Israel que está aí. A profecia lá de Daniel capítulo 9, que é sobre as 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram, porque assim está escrito lá no texto: desde a ordem do rei Artaxerxes até a reconstrução do muro de Jerusalém seria 7 semanas, e da reconstrução dos muros até a vinda do Messias seria mais 62 semanas, ou seja, 62 mais 7, 69 semanas já se cumpriram e falta uma. E o texto lá de Daniel é bem claro, capítulo 9, versículo 26, que quando o Messias fosse tirado, então iria cessar a contagem da semana. Então parou e falta uma semana. Então, a partir desse momento que o Messias foi tirado, parou-se a contagem das semanas sobre Israel, que o propósito de Deus é limpar Israel de todo pecado, de toda iniquidade, de toda maldade, de toda violência, trazer eles realmente, plenamente para Ele de volta, integralmente, né? Um povo que o adora, que o serve, que é o maior exemplo para o planeta, para o mundo. Então, parou a contagem da semana e passa já mais de 2000 anos. Então, falta essa semana se cumprir. E essa semana não é para a igreja, essa semana é para Israel. É o que Deus vai fazer com Israel. Tratar com Israel, o que nós já mencionamos, Deus vai tratar com eles. Então, Deus vai operar
poderosamente nessa semana, de uma maneira que o próprio Jesus diz em Mateus 24, que nunca houve nem haverá jamais algo tão terrível na terra como o que vai acontecer nessa última semana de Daniel. Não é uma semana de dias, mas é uma semana de anos. Assim como também as 70 semanas, são 70 semanas não de dias, mas semanas de anos. Então, meu querido, falta uma semana, e essa semana ela vai ser contada a partir do momento em que a igreja for tirada. Então estamos vivendo diante desse acontecimento. A qualquer momento Jesus vem, a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja. Jesus vai voltar para a igreja, ele vem arrebatar a igreja, ele vem buscar a sua noiva. A volta de Jesus primeiramente é para a igreja, depois ele vem para Israel. Então ele veio primeiro para a igreja, então o mundo não vai ver, ele virá até as nuvens, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele virá até as nuvens, virá com o som de trombeta, com alarido, voz de arcanjo, e todos que já morreram desde a fundação da igreja, eles irão ressuscitar e subirão ao encontro do Senhor, e todos os que estão vivos serão também transformados e subirão ao encontro de Cristo para estar com ele para sempre. Então o mundo não vai ver a Cristo. Eu acredito que o mundo vai ouvir o grande barulho, o grande som que vai acontecer, e vai desaparecer todo o povo da terra que está servindo ao Senhor. Todos aqueles que vivem uma vida irrepreensível na presença de Cristo vão ser tirados, vão ser arrebatados. Todas as criancinhas, até mesmo aquelas que estão no ventre da sua mãe, irão ser arrebatadas, serão tiradas da terra. Então vai haver muito acidente, aviões vão cair, trens vão descarrilhar, carros vão bater, vai haver muita mortes, vai acontecer muita coisa no dia do arrebatamento. Mas a partir do momento que a igreja for arrebatada, então vai começar a contagem da semana, e aí vai se manifestar o anticristo. Ele vai vir, ele vai fazer uma aliança com Israel, vai enganar Israel. Israel vai achar que ele é o Messias, que tanto eles esperam. Então eles vão ser enganados. Durante essa semana vai ser um período que Israel vai sofrer muito, vai passar por muito sofrimento, vai ser deflagrada a guerra de Gog e Magog, como está lá em Ezequiel também 38, 39, segundo os estudiosos, será uma guerra que vai ter um líder chamado Gog, ele vai liderar, e segundo os estudiosos acredito que seja a Rússia, que vai estar comandando uma confederação de nações ali do Oriente Médio, que vão se unir, um povo árabe, os muçulmanos, se unirão para atacar Jerusalém, atacar Israel e aniquilar Israel. Mas Deus não vai permitir, como está lá em Ezequiel 38, 39, o próprio Deus pelejará por Israel, haverá chuva de pedra, haverá terremoto, haverá coisas assim que os inimigos eles vão se matar a si mesmo e serão vencidos. E vai surgir coisas terríveis nesse período dessa semana. Vai haver a terceira guerra mundial, a guerra do Armagedon. Então algo assustador virá nessa semana, mas a igreja não estará aqui. A igreja foi arrebatada. Então, o que Israel está vivendo hoje, está mostrando para nós que está para começar essa última semana, que é o tratamento de Deus com eles. Então o tratamento de Deus com Israel não é com a igreja. A igreja já está sendo tratada durante esses 2000 anos na presença de Cristo, e aí o Espírito Santo ele vai levar a igreja no dia que Cristo vier até as nuvens. O Espírito Santo levará a igreja para estar com Cristo para sempre. Então, e no final da grande tribulação dessa semana de 7 anos, quando a guerra de Armagedon estiver ali, Israel totalmente cercado, totalmente para ser aniquilado, para desaparecer da face da terra, para ser destruído pelo anticristo, pelo dragão Satanás, por toda a força maligna, todo o mal que se uniu, as nações do mundo inteiro se uniu para a destruição de Israel, para aniquilar esse povo da face da terra. Então nesse momento Cristo virá com a sua esposa, agora não como noiva, mas como esposa, a igreja, virá com todo o poder e glória. Nesse dia sim, todo olho verá, o céu se iluminará com toda a glória do Senhor. O Senhor vai brilhar tanto, como diz Isaías, se não falha a memória, diz que ele brilha como o sol do meio-dia 7 vezes mais. É muito poder, é muita luz que vai estar sobre a terra, que ninguém vai suportar ficar em pé, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. A Bíblia diz que quando ele ascendeu aos céus, lá em Atos 1, ele subiu ali do Monte das Oliveiras, ele subiu diante dos olhos dos discípulos, e também
a promessa, quando ele voltar para Israel, ele vai voltar e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, que o monte vai se fender ao meio, como está lá em Zacarias 12 e 14, né? O monte vai se fender e o Senhor vai dar fim à guerra, a terceira guerra mundial, o Armagedon, e ali ele vai julgar as nações, vai implantar o milênio. Satanás será preso, o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Os primeiros aí para o inferno verdadeiro é o anticristo e o falso profeta. E assim começa o milênio, que a igreja vai estar reinando com Cristo na Jerusalém celestial, que descerá do céu e ficará sobre a Jerusalém terrestre. E aí haverá 1000 anos de paz na terra. E no final, Satanás será solto e ele vai mais uma vez formar um exército que também é chamado, nessa batalha que ele vai preparar também, de Gog e Magog. É uma batalha que vai surgir no final do milênio, que Satanás vai reunir as multidões que ele conseguir, né, enganando, que vai marchar contra Jerusalém, e essa guerra também é chamada Gog e Magog. E aí vão para destruir Jerusalém, destruir a Cristo, mas aí vai cair fogo do céu e tudo será destruído, né? E aí, depois de tudo isso, vem o grande trono branco, a qual será abertos os livros, e ali haverá o julgamento de Satanás, né, de todos os anjos caídos e de todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, e serão todos lançados no lago de fogo, o inferno. E assim viverão eternamente sem Cristo no lago de fogo, e os santos, os salvos, estarão eternamente vivendo com Cristo na glória, nos céus, em nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que você não perca nada, esteja com Cristo 24 horas, porque esse é o segredo de você viver a eternidade sem sofrimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.